E aí ele faz explicações um pouco mais profundas para os que não tinham concluído, os que não tinham sutileza. Como eu disse ontem, os que não tinham o poder da abstração no pensamento. Os que só conseguem enxergar quando você lhes oferece pedra, tijolo, tábua de pedra, concreções, palpabilidades, materialidade, senão, do ponto de vista do abstrato, eles não entendem nada, nada, nada. Então, a maioria é assim. E no ambiente religioso, infelizmente, mais ainda. Porque o ambiente religioso acaba criando uma atitude muito tosca de pensamento, sem filosofia, sem sutileza, sem psicologia de compreensão, sem análise de metáfora, sem sequer perceber a linguagem, sem o aprofundamento das associações, porque são pessoas que ficaram acostumadas aos ditados, aos ditames, aos preceitos, às ordens, aos dogmas, às doutrinas, aquilo que não se pode questionar, que é assim porque é assim, e se você perguntar por que assim é, na mesma hora você é tratado de uma maneira pavorosamente marginalizante. A maioria das pessoas vai aprendendo a ter medo disso e, portanto, calam. E ao calarem, depois de um tempo, desenvolvem um outro processo, que é o de nem pensar no tema. Porque começam a dizer, meu Deus, pensar nisso já é pecado. Eu devo estar desagradando muito a Deus, é por isso que o meu pastor, o meu líder, o meu padre, o meu sacerdote, a minha autoridade espiritual me repreende. É porque eu pergunto, e eu só pergunto porque eu penso, e eu só penso porque eu sou um desobediente. Aí o indivíduo começa a se autorrecriminar. E nessa autorrecriminação, o que acontece é que ele começa a se proibir. Ele começa a se tratar de maneira punitiva mentalmente falando. Ele começa a se considerar um incrédulo, um duro de coração, porque ele tem perguntas, porque ele não compreende, porque tem coisas que são ditas a ele que são chocantes e veementes e brutas e toscas e ogras demais para ele acolher. Aí ele tenta a primeira reação quando leva uma cacetada de volta, aí ele se recolhe e aí entra nesse processo de é proibido pensar. Aí quando ele se proíbe de pensar, ele emburrece, ele atrofia, ele vai caindo naquele estado de engessamento e cognitivo. Ele não cria mais nenhuma alternativa reflexiva ou sequer pensante para ele próprio. E aí ele entra em estado de paralisia mental, o que ele adquiriu como construção formal até aquele dia é o que vai orientá-lo como um teto baixíssimo, uma parede apertadíssima, como proibição completamente punitiva, e daí para frente ele entra nesse estado de acomodação servil a essas determinações supostamente atribuídas à vontade de Deus para com a anulação do pensamento dele, e a mente vai morrendo. E o pensamento vai se estagnando. E toda a criatividade desaparece. Então, esse é um pessoal difícil de você alcançar. Mas eles não estão presos e contidos e confinados apenas dentro do ambiente da religião. Tem gente assim no mundo inteiro, e em todos os lugares. Mas, dentro do ambiente da religião, onde o cara tem um livro para dizer, está aqui o livro, que é a palavra de Deus, e está ali o intérprete autorizado,
que é o meu pastor ou é o escriba da minha denominação, que diz o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é verdade, mesmo sentindo, vendo, compreendendo e discernindo diferente, eu vou calar minha boca, eu vou parar de pensar, eu vou parar de raciocinar. Porque, afinal de contas, ele tem a palavra de Deus na mão, eu também tenho, mas eu não recebi de Deus essa autorização para interpretar e ensinar nada para as outras pessoas. Aí ele se frisa mentalmente. Esse é um problema horroroso para a cognitividade humana. Pois bem, nós vimos ontem então que Jesus faz uma explicação posterior, meio que a pedido dos discípulos. Por que que tu falas em parábolas com eles? Por que que tu não explicas? Aí Jesus vem, está aqui do verso 19 ao 23, conforme a gente viu ontem à tarde, aquela explicação, quando Jesus disse, olha, esse pessoal da margem, esse pessoal cuja semente cai na beirada, nunca cai no veio do suco, do plantio, são aqueles que ouvem o evangelho do reino e não compreendem. Não porque tem um embaraço ou um problema cognitivo, mas porque desenvolveram um bloqueio determinado, autodeterminado, autoimposto, autoassumido, às vezes como medo, como culpa, como fanatismo, como qualquer outra coisa. Um indivíduo ouve aquilo e diz, não, na minha vida não terá um lugar central. Ou então ele ouve aquilo e diz, bom, se eu colocar isso no centro, como prioridade absoluta da minha vida, eu vou ter que botar muitas outras coisas para fora e eu não quero mexer na minha existência. Eu quero que ela continue do jeito que está. Então, o evangelho nunca será prioridade, nunca será a realidade precípua mais importante, muito menos a realidade exclusiva da vida dessas pessoas, que é o que o evangelho demanda, é ser essa chave interpretativa para tudo mais na vida, ser a partir disso que a pessoa aprende a abrir as compreensões, a de si mesmo e de tudo mais na vida para entender. E ele não quer focar a existência numa dimensão de tamanha profundidade e de singularidade e que demanda um determinado absoluto de convergência de percepção e de fé. Aí ele põe à margem do caminho e vem o maligno e rouba. E depois de um tempo aquilo perde totalmente a relevância que podia ter tido, ou que começou a ter, mas nunca prosseguiu para, de fato, se tornar nada que pela compreensão, pela cognição, pela assimilação, pela reflexão tenha atingido não só o cérebro, não só a mente para além do cérebro, não só a inteligência emocional no coração, nos sentimentos, nos afetos, mas também não se transformou, portanto, não tendo feito essa viagem, não virou caráter. E não tendo virado caráter, não vira atitude. Não tendo virado atitude, não se transforma em comportamento. E se não se transforma em comportamento, não dá o fruto do evangelho. Esse é o primeiro caso dos que marginalizam a palavra. Ela não tem lugar como palavra marginalizada na mente e no coração. Ou ela ganha o âmago do ser, ou ela não produz nada. Aí ele explica o segundo caso, daquele que a palavra caiu e a pessoa tinha embaixo da terra aparente um chão rochoso. Mas como ninguém vê isso, a gente só vê a superfície, parecia que tinha terra. Mas por baixo havia pedregosidade. Por isso, a raiz não podia se aprofundar. Essa planta do Evangelho jamais criou raiz no ser dessas pessoas. Por isso é que no início essas pessoas ficam alegres com a palavra que foi semeada. O texto de Jesus diz que eles recebem logo com alegria, mas é uma alegria epidérmica, superficial,
que não tem raiz, que não vai durar, que não vai perdurar, que não vai aguentar as dificuldades presentes em toda a existência, conforme Jesus nos disse, quando afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, inevitavelmente, você não tendo raiz do Evangelho em você, você é um ente de pouca duração em tudo que você faz. Nada dura em você, nada tem perseverança, nada tem continuidade, nada tem prolongamento, nada tem extensão que penetra nas entranhas e no âmago do ser, do coração. Nada. Você é um ente superficial por natureza. E nessa superficialidade, você não aguenta o tranco da vida, porque não tem raiz profunda no ser. Então, chegando à angústia de qualquer natureza, angústia existencial, angústia depressiva, angústia de frustração, angústia de ameaça, angústia de perda, angústia de falência, angústia de luto, angústia de notícia ruim, angústia de enfermidade, angústia de dor sem cura, qualquer que seja a angústia, chegando ou chegando junto com a angústia, a perseguição, o antagonismo, a atitude hostil, a tribulação persecutória, a opressão dos que chegam e dizem: olha, comigo você não anda mais, eu não quero mais nada contigo, contigo eu não faço mais negócio, contigo eu não namoro mais, contigo eu não caso mais, contigo eu não quero mais. E aí começam a haver as podas, as perseguições, como Jesus diz aqui, por causa do Evangelho. Enquanto você estiver envolvido com isso aí, eu não quero, porque isso demanda uma mudança de vida, e eu não quero mudar a minha, e não quero conviver com alguém que está desejoso, ou que teve uma alegria inicial de muita celebração pela descoberta dessa palavra. Eu não quero isso para mim. Portanto, eu não quero você para mim. E nem quero você comigo. E nem me quero com você. Enquanto o Evangelho tiver essa alegria no seu coração. Como esse ser é superficial e ele não tem raiz, esse tipo de confrontação, de negação, de perseguição, de rejeição, de ostracismo, de juízo que possa chegar sobre essa pessoa, é o bastante para que, como ela não tem profundidade de ser, ela logo diga: por que eu vou colocar tudo em risco por uma coisa que eu sei que nem passou ainda, da alegria superficial da minha vida, não se transformou numa palavra raiz plantada no âmago do meu ser. Então, para que eu vou perder esse gostoso, essa gostosa, essa grana, esse dinheiro, essa oportunidade, essa fama, esse projeto, essa metodologia de que os fins justificam os meios, todas essas alternativas, todos esses ganhos, todo esse modus operandi que parece ser completamente diferente do que me está sendo ensinado agora no Evangelho? Por que eu vou perder isso tudo se eu não tenho tudo isso plantado na profundidade do meu ser? Você sabe exatamente como isso funciona, porque funciona assim no seu coração, nas dúvidas que você carrega. Esse é o segundo caso que Jesus explica. Aí diz: por causa dessa atitude de vida rasa, eles se escandalizam. Dizem: ah, meu Deus, para que eu vou abraçar isso? É demais.
Eu não quero não. Aí se chocam e transformam o evangelho num escândalo que justifique o abandono deles àquilo que inicialmente eles disseram que tinham recebido com alegria. Hashtag só que nem tanto assim. E disseram, não. Se o preço é esse, eu paro por aqui. Eles se escandalizam, se chocam. Ah, meu Deus, pensei que para servir a Deus era mais fácil. Você já viu isso? Já ouviu? E você mesmo frequentemente luta com essa situação na dúvida do seu coração. Aí vem aquele terceiro caso, que é a da semente da palavra do Evangelho que cai entre espinhos, que é gente que quer conciliar o Evangelho com todo o passado da vida, com todas as amarguras, os ressentimentos, os ódios, as ideologias, os cultos emocionais, as idolatrias da subjetividade interior, as devoções aos poderes, às famas, a tudo que se possa querer, que são coisas perversas da vida, que foram assimiladas no curso dos anos, e o indivíduo diz, o evangelho é legal pra caramba, traz umas palavras e umas promessas tão boas de vida, mas é uma pena que para ele ter o seu lugar de crescimento na minha vida, eu tenha que fazer uma limpeza no meu ser, à qual eu não estou disposto. Então, tendo que fazer essa escolha, eu não farei. Porque eu sou muito mais ávido do que por essa palavra de graça, de salvação, pelas coisas que eu tenho acesso hoje, sem essa palavra. Essa palavra vai me podar, vai me castrar, vai me amputar nas minhas ambições variadas. Eu, por exemplo, não quero perder nada desse mundo. Nada. De poderes, de fama, de oportunidade, de dinheiro, de condições, de presença, de glória, de reconhecimento, de companhias consideradas a elite preeminente da minha sociedade, e eventualmente, se eu começar a servir e obedecer o Evangelho, vai ter muita gente que não vai gostar, vai se levantar contra, não vai entender e eu vou perder tudo isso. Então eu não quero não. Eu tenho uma fascinação profunda pelos pagamentos, pelos galardões, pelos prêmios desse mundo, pelas coroas, pelas glórias, pelos aplausos, pelos reconhecimentos. Eu sou fascinado pelo mundo, pelo sistema. Eu tenho todos os cuidados necessários para eu não perder nada. Eu vivo para guardar tudo que eu amealhei e não desperdiçar coisa nenhuma do que eu já consegui. Aí chega esse evangelho na minha vida falando de gratidão, misericórdia, compaixão, generosidade, solidariedade, compromisso com os outros, cuidado com os que não têm nada, vontade de ajudar os que são os mais debilitados da existência. Esse é um negócio que só empobrece a gente, que limita a gente, que dificulta a glória da caminhada que a gente possa ter. E eu não quero para mim, porque eu tenho muitos cuidados. Eu cheguei até aqui tendo cuidado em não desperdiçar nada, lidando com toda a esperteza, malandragem e acuidade possível, com todas as conquistas mundanas que eu já consegui e com tudo mais que diante de mim ainda se divisa. Então eu não quero, por causa dos cuidados do mundo e também por causa da fascinação das riquezas. Me desculpa, Caio, mas eu não aguento. Jesus, para mim,
ele tem que fazer uma introdução nova. Ele tem que mudar algumas pautas. Ele tem que fazer como um coach. Outro dia eu estava ensinando para o público dele que Jesus só disse que ninguém pode servir a Deus e as riquezas simultaneamente, porque todos dois são senhores absolutos e não se pode servir a ambos. E aí esse coach, que eu às vezes brinco chamando de cockroach, esse cara disse, ele só disse isso porque ele era um solteirão. Porque ele não tinha que se preocupar com o dia de amanhã. Você já imaginou? Jesus só disse isso porque ele não tinha que se preocupar com o dia de amanhã. Se ele fosse casado, se ele tivesse filhos e tudo, ele não teria dito isso. Isso aí é fruto da limitação circunstancial dele. Do contrário, ele ia ser como eu. E eu ensino a você a amar as riquezas. E a ter fascinação. Quem não tem fascinação pela riqueza não vai ganhar dinheiro. Quem não tem fascinação pelo poder não vai crescer. Quem não tem aquela ambição desmedida, desmesurada por conquistas e conquistas materiais, ou de famas, ou de reconhecimentos, ou de oportunidades, ou de aplausos, ou de visibilidades, quem não tem isso não conquista nada. E eu tenho isso. E quando eu comparo isso com o Evangelho de Jesus, eu olho agora, posteriormente, e digo, não, para mim não dá. A menos que mudem isso, que criem uma outra pauta, e é o que acabam fazendo. Acabam pegando o nome Jesus, batizando a ideologia deles, que é absolutamente uma construção da ambição desmedida, da arrogância, da soberba, da fome, da glutonaria de posses que essas pessoas têm, e batizam isso com Jesus, botam um nome sobre isso, que é a teologia da prosperidade, e vão em frente. Jesus é só o apelido da maldade. Mas o Evangelho mesmo não está presente, nunca mais esteve e estará no coração deles. E aí vem o último grupo, que é o grupo que não marginalizou a palavra, que é o grupo que não endureceu o coração de um nível para baixo, ao contrário, deixou a palavra se expandir e criar profundidades abissais no reino mais profundo do nosso ser. São aqueles que não fizeram medições nem trocas de valores, ao contrário, entenderam que aquilo que é valoroso e avantajado e glorioso diante dos homens é, como Jesus disse, é o menor, é abominável frequentemente diante de Deus e vice-versa. O Evangelho ressignifica as coisas. E esse último aqui, que são os que acolhem, são os que aceitaram a ressignificação total da existência, conforme Jesus propõe. E deixaram de lado os cuidados deste mundo e as fascinações das riquezas, limparam o coração, tiraram os espinhos, tiraram as concorrências, deixaram o Evangelho livre, único, singular e exclusivo para crescer no ser. Para crescer no ser. Foi exatamente isso que aconteceu no coração desse quarto grupo.